Em nome da Congregação Mora, e damos as boas-vindas a todos para a nossa reunião desta noite. É um prazer estarmos aqui presentes, tanto os irmãos que estão aqui presencialmente no salão, como aqueles que estão a assistir connosco por videoconferência. Todos são bem-vindos e queremos pedir que, por favor, aqueles que puderem desligar os vossos dispositivos, o façam para que a reunião possa decorrer sem interrupções. Então, esta noite, vamos, como habitualmente, ter um discurso público e o estudo de A Sentinela, e vamos começar a nossa reunião da melhor maneira por entoarmos um cântico de louvor ao Senhor Jeová. É o cântico número 27. E pedimos a todos aqueles que puderem, por favor, de se levantarem para entoarmos este cântico de pé. O cântico número 27 tem como tema a vitória dos filhos de Deus. Pedimos então detida a atenção de todos para a palestra pública, que vai ser proferida por nosso irmão Benjamin Amorim, que serve na Congregação de Terceira. O tema desta palestra é Jesus Cristo vence o mundo. Como e quando? Daqui a cerca de 4 meses, vamos voltar a lembrar o dia que para nós é o dia mais importante do ano. O dia em que nós celebramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi no dia 14 de Nisan, do ano 33 era comum, todos conhecemos bem o relato bíblico. Sabemos que Jesus, para nós, quinta-feira à noite, no calendário judaico já era sexta-feira, celebrou com os seus 11 apóstolos fiéis a última ceia. E ele estava muito preocupado com o futuro daqueles 11 apóstolos.
Ele sabia que os dias à frente, o dia a seguir e os outros seriam desesperantes para eles. Eles iam perder o seu mestre, iam passar muitas dificuldades e por isso ele dirigiu-se aos seus apóstolos com algumas palavras de despedida e depois fez a oração que todos conhecemos bem, que está em João capítulo 17. Depois disso, saíram para o Monte das Oliveiras. A questão é, lembra-se quais foram as últimas palavras que Jesus disse aos seus 11 apóstolos antes de se dirigir a seu Pai, Jeová, em oração? Abra, por favor, a sua Bíblia em João, no capítulo 16, no versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Então, Jesus, reparem, mesmo se tiver a usar a Bíblia em papel, percebe-se claramente que é o último versículo antes de iniciar o capítulo 17. Não é? João 16, 33, Jesus disse: Disse-vos estas coisas, para que, por meio de mim, tenham paz. No mundo terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Então, no fundo, neste versículo 33 está o tema deste discurso. Não é? Jesus Cristo vence o mundo, como e quando. São palavras dele. Mas vamos pensar um pouco mais no que Jesus disse aqui. No início do versículo 33, ele disse: Disse-vos estas coisas para que por meio de mim tenham paz. Jesus queria que os seus seguidores tivessem paz. Verdadeira paz. Mas ao mesmo tempo que ele disse que queria que os seus seguidores tivessem paz, Jesus também disse o que está a seguir: no mundo terão tribulação. Então, Jesus também sabia que os seus seguidores iam enfrentar problemas, tribulação, dificuldades. E o que é que ele disse a seguir? Mas coragem, eu venci o mundo. O que é que Jesus estava a dizer nestas palavras de despedida? Vocês vão passar dificuldades, todos vocês vão passar dificuldades. Portanto, querido irmão, querida irmã, se está a passar por dificuldades, Jesus disse que aconteceria. No mundo terão tribulação. Mas Jesus também disse: mas eu quero que vocês tenham paz. Mas não só quero que vocês tenham paz, eu quero que vocês vençam o mundo. E é possível vencerem o mundo, porque Jesus disse: porque eu venci o mundo. Porquê que isto é tão importante? Porque todos os anos milhares de pessoas tornam-se testemunhas de Jeová e são batizadas em cima da sua dedicação em água. Recebemos agora há dias o relatório mundial deste ano, em que num ano mais de 300 mil pessoas foram batizadas. Aconteceu aproximadamente a mesma coisa nos 2 anos anteriores. Pense no seguinte: em 3 anos, quase 1 milhão de pessoas simbolizam sua dedicação pelo batismo em água. Mas todo este 1 milhão de pessoas, disse Jesus, iam enfrentar tribulações, dificuldades. Como é que eles poderão ser vencedores? Mas não só estes que são recém-batizados. Estão aqui muitos irmãos e irmãs queridas com bastante idade. Alguns de vocês servem a Jeová talvez há mais tempo do que eu sou vivo. E têm passado por muitas tribulações, dificuldades. A idade avançada traz mais algumas dificuldades. Mas como é que, apesar dessas dificuldades, também podem vencer? No fundo é isso que vamos falar nesta palestra agora. Por isso, para analisarmos melhor como podemos aprender de Jesus ter vencido o mundo, vamos pensar na vida de Jesus em 3 momentos diferentes. Vamos pensar no momento em que Jesus disse aquelas palavras, quando ele esteve aqui na Terra e disse: eu venci o mundo. Como é que Jesus, enquanto humano, aqui na Terra, venceu o mundo? Segundo, como é que Jesus vence o mundo hoje? E terceiro, como é que Jesus vencerá o mundo no futuro? À medida que analisarmos cada um destes 3 momentos da vida de Jesus, vamos também tentar perceber o seguinte: como é que isso afeta-nos a nós
E como é que podemos imitá-lo? Ou o que é que podemos aprender dele? Porquê que isto é tão importante? Porque nós só temos duas possibilidades. Ou vencemos, ou somos vencidos. De que lado é que quer estar? Está determinado a vencer como Jesus venceu? Então vamos ver o primeiro momento da vida de Jesus, que é claramente destacado naquele versículo que lemos em João 16:33. Jesus disse: eu venci o mundo. O que é que ele queria dizer quando disse eu venci o mundo? Que mundo era este que Jesus se referia? Bem, é um mundo da humanidade apartado de Deus, que se opõe a Jesus e aos seus seguidores. E este mundo tem um governante. Quem é o governante do mundo? Jesus também o identificou. Satanás, o diabo. Por isso é que Jesus disse: no mundo tereis tribulação. Obviamente, Satanás, o diabo, está furioso e não quer dar paz aos seguidores de Cristo. Então, como é que Jesus venceu o mundo quando esteve aqui na Terra? Vamos ver três maneiras diferentes em que ele venceu o mundo. A primeira está retratada na primeira imagem que vamos ver agora e está bem relatada em Lucas capítulo 4, versículo 5 a 8. Quer abrir a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 4, 5 a 8. Jesus tinha sido batizado, foi para o ermo 40 dias. Vimos isso na série As Boas Novas segundo Jesus, não é? E aqui vamos ver uma das tentações que Jesus enfrentou lá no deserto. Lucas 4, 5 a 8 diz o seguinte: assim ele levou-o para cima e mostrou-lhe todos os reinos da terra habitada num instante. A seguir, o diabo disse-lhe: dar-te-ei toda esta autoridade, bem como a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou-a a quem eu quiser. Portanto, se fizeres um ato de adoração diante de mim, tudo será teu. Em resposta, Jesus disse-lhe: está escrito: adora a Jeová teu Deus e presta-lhe serviço sagrado apenas a Ele. O que é que aconteceu aqui? Conhecemos bem o relato bíblico. Esta imagem retrata as três tentações de Jesus. Vamos só falar daquela que está ao meio, não é? Parece a mão do inimigo de Deus e de Jesus, e nosso também, que lhe oferece todos os reinos do mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Por resistir às tentações. Tentações de quem? Satanás, o diabo. Quem era o Satanás, o diabo, que estava a tentar Jesus ali? Bem, era um anjo, que já tinha sido um anjo bom. Tinha sido criado por Jeová e pelo seu filho Jesus, quando Jesus era a palavra no céu, junto com o seu pai. Que relacionamento teria tido Jesus no domínio celestial com aquele anjo no passado? Não sabemos, mas é possível que até tenham sido muito próximos, antes dele se rebelar contra Deus. Agora nota, uma pessoa tão próxima, agora não apóstata, virou-se contra Deus, contra o Criador, e estava a tentar fazer o mesmo com o Filho de Deus, Jesus Cristo, ali na Terra. O que é que era esta tentação? Porque é importante pensarmos nisto com clareza. Satanás disse-lhe: dar-te-ei toda esta autoridade, bem como a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou-a a quem eu quiser. Então, Satanás tinha ou não tinha aquela autoridade para oferecer? Tinha. Porque senão como é que Jesus teria respondido: tu não me podes dar aquilo que não é teu? Portanto, ele podia dar os reinos do mundo. O que é que o diabo estava a oferecer? E é importante compreendermos isto. Satanás conhecia também a profecia bíblica. Sabia que Jeová prometeu que o seu filho, depois de manter a sua integridade, seria rei sobre toda a terra. Mas o que é que Jesus também sabia? Para ser rei, primeiro tinha que sofrer, ser maltratado e morto às mãos de criminosos. O que é que Satanás lhe estava a dizer? Tu não precisas de sofrer. Os reinos do mundo que o teu pai diz que te vai dar, eu dou-te já. Porquê é que vais sofrer? Fica já com os reinos. Não custa nada. É só um ato de adoração. Tu depois até vais esquecer isso. Faz-me só um ato de adoração agora e acabou. Entende como é que este inimigo de Deus age para desviar as pessoas do soberano do universo, Jeová Deus? Como é que Jesus reagiu? Jesus
disse, como está no versículo 9, está escrito. Jesus fez isso para cada uma das 3 tentações que teve que enfrentar. Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus, Jesus conhecia muito bem os princípios bíblicos, de forma que para cada tentação sabia como responder com base no que estava escrito na palavra inspirada por Deus. Muito obrigado pela imagem. De que outras maneiras é que Jesus venceu o mundo enquanto esteve aqui na Terra? Outra maneira foi que ele nunca adotou as atitudes do mundo e agiu como os outros agiam à sua volta. Quando ele, por exemplo, estava pregado na estaca, estava a ser insultado, como é que Jesus reagiu? Será que ele insultava da mesma maneira? Respondia da mesma maneira? Não. Jesus manteve sempre a mansidão, a maneira de demonstrar amor ao próximo e amor a Deus. Jesus nunca baixou os seus padrões para ir ao encontro dos padrões do mundo à sua volta. Ele não suavizou a sua mensagem. Ele podia ter pensado, bem, o mundo está tão diferente de quando meu pai deu esta lei, vamos tentar tornar isto um bocadinho mais fácil, para as pessoas ainda assim obedecerem alguma coisa da lei. Foi assim que Jesus pensou, não foi? Quando os líderes religiosos perguntaram, é correto que o homem se divorcie da sua esposa? Como é que Jesus respondeu? Por isso é que o homem deixará o seu pai e sua mãe, tem de apegar-se à sua esposa, e os dois terão de tornar-se uma só carne. Jesus não facilitou no que estava escrito. Jesus não simplificou as leis do seu pai para ir ao encontro das motivações e dos sentimentos dos seus ouvintes. Jesus manteve o padrão do casamento, o mesmo padrão que nós também defendemos hoje. E quando tinha que expor com coragem a falsidade e hipocrisia dos líderes religiosos dos seus dias, naturalmente ele fez isso. Então, como é que isso nos afeta? Como é que nos afeta Jesus ter vencido o mundo desta maneira? Bem, saber que Jesus venceu pode nos dar a coragem que nós precisamos para também vencer. Saber que Jesus venceu prova que é possível nós vencermos. Então, o que é que temos que fazer para vencer? Como é que podemos imitar o exemplo de Jesus? Quando somos tentados, como é que reagimos? Quando alguém tenta baixar os padrões do mundo à nossa volta, como é que nós lidamos com a situação? Quando tentam distorcer a palavra de Deus, como é que nós respondemos? Será que assim como Jesus, conhecemos bem princípios da palavra de Deus que nos ajudam a reagir prontamente em cada tentação que enfrentamos? E todos enfrentamos muitas tentações. Como é que nós lidamos com elas? Quando somos pressionados, quando alguém se opõe a nós, será que cedemos na nossa determinação de adorar a Jeová? Note, por favor, a próxima imagem. A próxima imagem dificilmente podia ser mais atual para este momento do ano em que estamos a viver. Não é? Está a ver a árvore de Natal ali ao fundo? Este é um lar religioso. Este pai tem boas intenções. E é muito importante compreendermos isto. Este pai provavelmente até tem ali uma Bíblia na mão. E talvez esteja a dizer ao seu filho, não foi isso que eu te ensinei. Agora, como reage o filho? Vê o filho a disparar contra o pai? Não. Jesus também não reagiu assim. Vê a postura serena do filho, mas determinada a fazer aquilo que ele sabe que está certo. O que é que ele vai fazer? Está a ver o cancioneiro na mão do filho, a sentinela para assistir à reunião de fim de semana, como nós estamos a assistir hoje. Filho, a família vai estar aqui toda junta hoje e tu estás a sair de casa? O que é que nós temos que compreender, queridos irmãos e amigos? O homem físico não pode entender as coisas do Espírito. Nós às vezes parece que gostávamos que as pessoas que não servem a Deus compreendessem-nos melhor. Mas o que realmente tem que acontecer é o contrário. Nós é que precisamos ter mais empatia pelas pessoas que não servem a Deus. Nós temos que compreender que este pai está a fazer isso muito bem intencionado. Ele está convencido que o que o seu filho está a fazer não é correto. Ele está a fazer o seu melhor para convencer o seu filho a fazer aquilo que ele acha que devia fazer. Mas o seu filho mantém-se determinado a fazer a vontade do seu pai Jeová. Reage com naturalidade, maturidade,
serenidade, mas firmeza. Estamos determinados, independentemente da oposição que possamos enfrentar no futuro, a continuar a obedecer aos padrões de Jeová, como este jovem fez. Naturalmente que sim, é um bom exemplo de como podemos imitar o exemplo de Jesus Cristo. Muito obrigado pela imagem. Por isso, querido irmão, querida irmã, querido jovem, e os jovens, temos alguns meninos e meninas aqui na congregação, na escola, hoje em dia é muito difícil, está a ver? Já ouvi às vezes alguns pais e avós dizer: no meu tempo é que era difícil. Estão completamente enganados, meus queridos. Nunca foi tão difícil andar na escola como é hoje. Nunca houve tanta pressão para fazer o que é errado. Nunca houve tantas festas e festinhas. O ano todo agora, está a ver? Quando eu andava na escola, basicamente era Natal, Carnaval e Páscoa. Agora há uma carrada delas mais pelo caminho, Halloween, etc, etc. Está a ver? Todas estas com o objetivo de quê? De quebrar, não tenha dúvida disso, quebrar a integridade dos servos de Deus. Como é que treinamos os nossos filhos? Como é que os ajudamos a serem vencedores, como Jesus era? Por eles estarem preparados, conhecerem os princípios da palavra de Deus e assim defender-se, mesmo quando eles se sentem sozinhos. Segundo momento da vida de Jesus, que vamos considerar: como é que Jesus está a vencer o mundo hoje? Quer abrir a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. E temos uma imagem também associada a este princípio bíblico. Como é que Jesus está a vencer hoje? Diz lá o relato bíblico, Apocalipse 6, 2. E vi um cavalo branco. Aquele que o montava tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa e ele partiu vitorioso para completar a sua vitória. Está a ver que Jesus vence hoje? Este é o rei que nós temos. O mundo à nossa volta vê Jesus ou como um bebê indefeso numa manjedoura, ou como um homem moribundo, morto. Nós não queremos ver Jesus como um bebê, nem como um homem morto. Vemos Jesus como nosso rei, no céu, entronizado, a cavalgar naquele cavalo branco, cheio de autoridade, dada por quem? Por Jeová, o soberano do universo. O que é que diz o relato bíblico que nós lemos? Que quando Jesus começou a reinar em 14, foi-lhe dada uma coroa, cá está ele, e diz que partiu vitorioso. Como é que Jesus partiu vitorioso? Por expulsar Satanás e os demónios dos céus. Foi logo a primeira ação de Jesus. E Jesus conseguiu fazer isso. Não os eliminou. Por isso diz lá a seguir, para completar a sua vitória. Será mais à frente. A vitória de Jesus em 14 não foi completa. Mas já vamos ler mais sobre isso, irmãos. Mas Jesus venceu. Mas não venceu só por aí. Jesus vence a cada dia destes últimos dias por reunir um povo aqui na terra que imita Jesus quando esteve aqui ao declarar as boas novas aos mansos. Muitos de nós esta tarde já participámos ativamente na obra de pregação, ou esta manhã, quer formalmente, quer informalmente. Temos prazer em partilhar estas boas novas com outros. Falámos há bocado do relatório anual, somos mais de 9 milhões. Nunca foram tantos os pregadores das boas novas na terra como são hoje. E isto é prova de quê? De que Jesus é rei no céu. Não tenha dúvida disso. Era impossível. Acha que era possível 9 milhões de pessoas unidas a adorar a Deus sem o apoio do Espírito Santo e do nosso Rei Jesus Cristo? Não dava. Satanás já tinha destruído totalmente o povo de Deus se não fosse o nosso Rei. Ele tenta fazer isso, ainda hoje. E vai continuar a tentar até ao fim. Mas o Rei está a vencer. Satanás até pode eliminar um ou outro servo individual de Deus. Infelizmente, todos os anos perdemos também milhares de irmãos e irmãs na morte. Mas mesmo assim, o número de seguidores de Cristo aumenta todos os anos. E é hoje o maior número de sempre na história humana. E quantos serão mais quando vier o dia do grande Deus, o Todo-Poderoso? Por isso, o que é que podemos aprender sobre esta vitória de Jesus, o poderoso Rei no céu, que hoje dirige a sua congregação? Note o que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Repare, por favor, nestas bonitas palavras que Paulo escreveu aqui.
No entanto, o Senhor ficou ao meu lado e fortaleceu-me, para que por meu intermédio se realizasse plenamente a pregação e todas as nações a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. 2 Timóteo 4,17. Então, Paulo fala aqui do Senhor Jesus. Num momento difícil, Jesus tinha avisado, no mundo tereis tribulação. Paulo também teve tribulação. Conhecemos bem o relato da vida de Paulo. Mas diz aqui que ele foi salvo da boca do leão. Porquê? Como é que ele foi salvo? Como é que ele ultrapassou aquelas dificuldades? Ele diz no início 17, o Senhor ficou ao meu lado e fortaleceu-me. Então, querido irmão, querida irmã, está a passar dificuldades? Vai passar mais dificuldades? Vai. No mundo tereis tribulação. O que é que o pode consolar? O que é que o pode fortalecer? Lembrar-se que assim como aconteceu com Paulo, também vai acontecer consigo, querido irmão, querida irmã. O Senhor está ao seu lado, o Senhor ficará ao seu lado amanhã também. Aquele rei, falámos há pouco dos jovens na escola. Quando se sentirem sozinhos na escola, queridos jovens, olham à volta, a vossa turma, é só jovens que não adoram a Deus e que participam em todo tipo de festividades e celebrações. Tenham um professor à frente que provavelmente também acha que vocês deviam participar. Lembre-se, o Senhor está ao vosso lado e o Senhor pode fortalecer-vos a continuarem a fazer o que é certo. Terceiro momento da vida de Jesus que vamos considerar esta tardinha. Como é que Jesus vence o mundo? Não na terra quando foi humano, não hoje, mas como é que ele vencerá no futuro? Abra, por favor, em Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Apocalipse 17, 12. Diz assim: os 10 chifres que viste representam 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas recebem a autoridade como reis por uma hora, juntamente com a fera. Eles têm um só pensamento. Assim, dão o seu poder e a autoridade à fera. Esperamos ver o cumprimento destas palavras no futuro muito próximo. E o que é que acontecerá no futuro com todos estes governos humanos e a ONU? Diz o 14. Eles batalharão contra o Cordeiro. Mas visto que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Cordeiro irá vencê-los. E cá está a vitória completa. Está a ver? Vamos ficar por aqui, vamos ler já o resto daqui a pouco. Nota a próxima imagem, por favor. Mostra como Jesus em breve vencerá, conforme descrito aqui em Apocalipse. Está a ver o mesmo rei, no mesmo cavalo branco, com a coroa na cabeça, com o arco na sua mão? Este rei está preparadíssimo para a vitória completa perante os inimigos de Deus aqui na terra. Ele vai vencê-los completamente. Vai destruir todos os governos humanos que hoje trazem tanta dor e sofrimento. Vai destruir todos os opositores do reino de Deus. Cheio de autoridade régia, ele vai realmente completar a sua vitória. Mas não só no domínio terrestre, humano. Também, lembra-se que falámos há pouco daqueles que foram expulsos do céu para a terra, Satanás e os seus demónios, o que acontecerá com eles neste momento? Bem, Jesus vai lançar Satanás num abismo durante 1000 anos. Ele vai ficar completamente incapaz de fazer o que quer que seja ou de voltar a tentar qualquer humano até o final dos 1000 anos. Que vitória extraordinária do nosso grande Rei Jesus Cristo. O que é que esta vitória que vemos aqui nesta imagem vai significar para cada um dos seus seguidores hoje? Nota a segunda parte do versículo 14, que não lemos há bocadinho. Apocalipse 17, 14, a última frase. Diz lá, os que estão com ele, que são chamados, escolhidos e fiéis, também vencerão. Está a ver na imagem? Se vir com atenção ali atrás de Jesus, quem vem com ele?
os cristãos ungidos nas suas posições celestiais, 144 mil reis e sacerdotes, que revestidos de autoridade régia também, junto com Jesus, diz lá Apocalipse, que estes também vencerão. Por isso cantámos no início desta reunião, o cântico dizia a vitória dos filhos de Deus. Quem são estes filhos de Deus que vão vencer? São 144.001, porque Jesus também é filho de Deus. E eles vencerão completamente. Será absolutamente incrível nós vermos esta vitória dos filhos de Deus. Imagine como os cristãos ungidos, hoje em dia, ao pensarem no futuro, deleitam-se com a perspectiva de poder, junto com Jesus, participar na destruição dos governos humanos. Mas serão só estes que também vencerão, os cristãos ungidos? O que acontecerá com cada um de nós? A próxima imagem mostra a perspectiva que a palavra de Deus dá a cada membro da grande multidão. Note, por favor, a próxima imagem associada a este esboço, por favor. E precisamos ver a próxima imagem. Está a ver aqui o que vai acontecer? Uma grande multidão de pessoas que sobrevive à grande tribulação, que saem com vida. Esta é a expectativa que nós temos. É isto que significará para nós a vitória futura de Jesus e de 144 mil. Passarmos com vida para o novo mundo. Gaste mais tempo a pensar nessa vida extraordinária que nós teremos, sem dor, sem sofrimento. Como disse um membro do Corpo Governante há algum tempo, para os mais idosos, lembre-se, só será idoso uma vez, será jovem 2 vezes. Aproveite a idade avançada. Mesmo assim, desfrute da idade avançada, da experiência que tem, da facilidade, de liberdade do seu tempo, de controlar o seu tempo, como não têm os mais novos muitas vezes. Partilhe a sua experiência com outros. Porque em breve vai voltar a ser jovem, não vai haver mais doença, nem morte, nem sofrimento, nem lágrimas de dor e tristeza. Esta é a esperança maravilhosa que resultará da estrondosa vitória do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela imagem também. Então, queridos irmãos, o que aprendemos com este grande vencedor, Jesus Cristo? Aprendemos que Jesus venceu o mundo quando esteve aqui na Terra. Assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Jesus venceu por não ceder às tentações de Satanás, não baixar os padrões de moral do seu Pai, nem baixar ao mesmo nível e reagir perante os seus opositores da forma como eles lidavam com ele. Jesus também vence hoje. Iniciou com uma grande vitória sobre Satanás e seus demónios, e hoje vence cada dia por continuar a reunir o seu povo e fazer com que todos o adorem da forma que o seu Pai aprova. É um privilégio fazer parte deste povo e é um privilégio fazermos parte da evidência da existência do nosso Rei. Por último, Jesus vencerá no futuro próximo. Jesus é o nosso Rei. Foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. Disse ele isso ainda quando estava na terra. Esta autoridade vai ser exercida de uma forma extraordinária. Então lembre-se, assim como Paulo disse, o Senhor está ao meu lado. Quando passar por momentos difíceis, querido irmão, e vai passar, porque Jesus também avisou, no mundo tereis tribulação. Nesses momentos de tribulação, nesses momentos difíceis, nesses momentos que se sente sozinho ou sozinha, o Senhor está ao meu lado. E desta forma, assim como Jesus venceu, vence e vencerá o mundo, imagina o privilégio que é estarmos do lado vencedor. Esse é o lado que nós queremos ter hoje e esse é o lado que nós queremos ter no futuro próximo, quando Jesus executar os julgamentos divinos e transformar esta terra num paraíso. Estaremos lá, porque assim como Jesus poderemos dizer, eu também venci o mundo. Muito obrigado, irmão Benjamin, por nos ajudar a perceber como Jesus é de veras um rei vencedor e como nós também somos beneficiados da sua vitória. Queremos convidar também todos os que estão aqui presentes no salão, como os irmãos que estão a assistir por videoconferência, de hoje a 8 dias podermos estar aqui presentes no salão para escutarmos uma palestra com o tema Mostre respeito e amor no seu casamento.
Já alguma vez se sentiu agastado pelas injustiças? Então, vamos prestar atenção ao estudo de A Sentinela, que vai responder e vai nos ajudar a perceber isso mesmo, como é que nós podemos enfrentar essas injustiças da melhor maneira, e o estudo de A Sentinela será apresentado por nosso irmão Paulo Piedade. Ora, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de consideração do artigo de estudo da Sentinela. Vamos convidar a todos para poder mudar de posição, vamos entoar um cântico de louvor ao Senhor Jeová e juntos iremos entoar o cântico número 114, C, paciente, baseado em Tiago, capítulo 5 e o versículo 8. Podemos juntos considerar será o número 37, a melhor maneira de lidar com as injustiças. Este é de facto um tema extremamente interessante, porquê? Bem, o texto temático para este artigo de estudo está em Isaías capítulo 5 e versículo 7, que em parte diz: ficou à espera de justiça, mas havia injustiça. Então, na realidade, o que nós vamos aqui ver é como reagir às injustiças. Vamos aprender do exemplo do Senhor Jeová, do exemplo de Jesus, e vamos também poder notar que, apesar de continuarmos neste sistema de coisas a enfrentar injustiças, o que é que nós podemos fazer agora? Significa que todos nós temos um papel importantíssimo, preponderante, no que diz respeito à forma de lidarmos com as injustiças. Então, qual é o objetivo deste estudo? Aprender a imitar Jesus quando lidamos com injustiças. Este vai ser então o objetivo do nosso estudo. Mais uma vez convidamos a todos para se sentirem à vontade para poder participar com os vossos comentários. Apreciamos muito a vossa excelente colaboração. O nosso irmão Misael Vieira vai fazer a leitura para nós hoje e vamos começar pelos parágrafos 1 e 2. Vivemos num mundo cheio de injustiças. Por exemplo, muitas pessoas são maltratadas por causa da sua situação económica, género, cultura ou raça. Além disso, alguns empresários gananciosos e governantes corruptos têm destruído a terra. Isso tem causado sofrimento a muitas pessoas. Todos nós somos afetados por algumas destas injustiças, seja de forma direta ou indireta. Não é de admirar que muitos se sintam revoltados. Afinal, todos gostamos de nos sentir seguros e de ser tratados com justiça.
Algumas pessoas tentam resolver os problemas por si próprias. Elas assinam petições, participam em protestos e apoiam partidos ou líderes políticos que pretendem lutar contra a injustiça. Por outro lado, os cristãos não fazem parte do mundo e sabem que só o reino de Deus é que pode eliminar toda a injustiça. Mesmo assim, é normal ficarmos tristes e até irritados quando vemos injustiças. Talvez nos perguntemos, como é que devo reagir? Há alguma coisa que eu possa fazer agora? Antes de responder estas perguntas, vamos ver como é que Jeová e Jesus se sentem quando veem injustiças. Então, estes dois parágrafos, o 1 e o 2, temos aqui duas questões. A primeira é como é que muitas pessoas reagem às injustiças. Irmão Adelino Coutinho. Muitas pessoas sentem-se revoltadas e tentam resolver os problemas por si próprias. Elas assinam petições, participam em protestos e apoiam partidos ou líderes políticos que prometem lutar contra a injustiça. Exatamente. Muito bem, obrigado. E isto acontece em suma porquê? Não é? Por que motivo? O parágrafo 1 até ajuda-nos a entender o motivo, não é? Irmã Fátima Coxilha. Então, porque muitas pessoas são maltratadas, ou por causa da sua situação económica, género, cultura ou raça, e também por causa dos governantes corruptos que têm destruído a terra. Tudo isso causa sofrimento às pessoas e causa revolta. Isso, claro que sim, não é? Claro que sim. Então, quer dizer, tendo Irmã Filomena, por favor. E então isso acontece porque todos nós vivemos num mundo cheio de injustiça e de qualquer das formas, todos nós somos afetados por isso, quer de forma direta ou indireta. Obrigado. Esta é uma questão interessante, tem a ver com isso. Ou seja, não acontece só aos outros. Nós também podemos ser e somos alvos de injustiça. Agora, a maneira como reagimos e entendemos o assunto é o que este artigo de estudo nos vai ajudar. Irmão José Evangelista ainda, por favor. Outras pessoas tentam resolver os problemas por eles próprios, não é? Por isso aceitam certas petições, manifestações e tudo isto para ver se conseguem resolver estas partes políticas. Mas é o mesmo que lutar contra a injustiça, que eles não conseguem levar nada melhor. Isso, obrigado. Aliás, ao longo do estudo vamos ver porque é que elas de facto acontecem. Então isto significa que, tendo em conta o sermos cristãos, como é que nós somos conscientes em relação a este assunto? Não é? Irmã Almerinda. Mesmo sendo cristãos, muitas vezes há certas coisas que é normal a pessoa ficar irritada e não ver as coisas com bons olhos. Mas como é que devemos reagir? Então aqui é que surgem algumas perguntas. Como é que devemos reagir? Há alguma coisa que nós possamos fazer? Antes de respondermos a estas perguntas, vamos ver o que é que Jeová e Jesus se sentem com este assunto. Muito bem, obrigado. Portanto, já está respondida a outra parte da pergunta. Irmã Ana Chagas. Mesmo vendo injustiças, nós como cristãos sabemos que não fazemos parte do mundo e que só o reino de Deus é que vai eliminar toda esta injustiça. A questão é essa, não é? Portanto, é desta maneira que estamos conscientes daquilo que vai trazer a solução e isto ajuda-nos à forma como reagimos e olhamos para a questão das injustiças. Então vamos entrar no primeiro subtema. Jeová e Jesus odeiam injustiças. Vamos ler o parágrafo 3, por favor. A Bíblia explica porque é que não gostamos de injustiças. Jeová ama a retidão e a justiça e criou-nos à sua imagem. Jeová nunca é injusto e também não quer que tratemos mal os outros. Por exemplo, na época do profeta Isaías, Jeová ouviu os gritos de aflição de muitos israelitas que estavam a ser maltratados. O que é que Jeová fez? Ele puniu os israelitas que desobedeciam à lei e maltratavam outros. Ora, vamos por favor ler Isaías, capítulo 5 e o versículo 7. A irmã Maria das Neves, em videoconferência, pode ler, por favor. Porque Estou a ler bem? Acho. Não. O teu não está. Porque a vinha de Jeová dos exércitos é a casa de Israel.
Os homens de Judá são a plantação de que ele gostava. Ficou à espera de justiça, mas havia injustiça. Ficou à espera de retidão, mas havia gritos de aflição. Muito obrigado. Porquê é que não gostamos de ver injustiças? Irmão Hugo Martins. Portanto, vemos aqui que não gostamos de injustiças porque Jeová e Jesus amam a retidão e a justiça. E, portanto, como fomos criados à imagem dele, também não gostamos de injustiças. Pois, obrigado. Irmã Felisberta. Sim, e notamos também aqui no parágrafo a posição de Jeová na altura do profeta Isaías, quando Jeová ficou muito magoado, por exemplo, com a nação de Israel, que ele considerava até como sua vinha. Ele puniu os israelitas e os mandou para o cativeiro em Babilônia, tudo por causa da sua desobediência e por maltratarem outros israelitas. Da mesma forma como Jeová não tolera a injustiça nem a desobediência, nós também, seus servos, como fomos criados à imagem dele, também não toleramos injustiças. Muito bem, obrigado. Irmã Luísa, Maria Luísa, aqui à frente. Sim, porque nós fomos criados à imagem de Jeová e Ele ama a retidão e a justiça. Por isso, nós também não gostamos de injustiça. Em Miqueias 6:8, Jeová pede que pratiquemos a justiça e andemos modestamente com Ele. Isso, obrigado por esse pormenor também, não é? Há aqui um incentivo a uma ação, o praticar. E Miqueias aqui neste aspecto ajuda a entender. Referente a Isaías capítulo 5 e o versículo 7, o que é que o Senhor Jeová mesmo assim, apesar de todas aquelas situações, o que é que mesmo assim o Senhor Jeová fez? O versículo explica, não é? Até diz o que é que o Senhor Jeová ficou a fazer. Mas mesmo assim, irmã Tomásia? Ele ficou à espera de retidão, mas mesmo assim havia gritos de aflição. Isso, obrigado. O Senhor Jeová gostava que aquela nação produzisse determinados frutos, mas foi precisamente o oposto. Daí, neste caso, como diz Isaías 5:7, ou como indica, aliás, Isaías 5:7, o Senhor Jeová como que levantou aquela sebe de proteção, não é? E podemos ver aqui que tiveram que arcar, de facto, com as consequências dos seus atos. É como diz Isaías 5:5, não é? O que é que lá diz em Isaías 5:5? Para entendermos o que é que o Senhor Jeová fez. Ele ficou à espera. No entanto, não se produziu o que deveria ter sido produzido por aquela nação. No entanto, o que é que aconteceu? O que é que não ficaram isentos? Não é? Do que é que não ficaram isentos? Irmã Lourdes Teixeira. Eles não ficaram isentos das consequências da sua conduta, porque o Senhor Jeová lhes tirou, como diz aqui o versículo, a cerca, removeu-lhes a cerca, deixou-os abandonados. Muito obrigado. Portanto, vemos aqui que há sempre consequências em relação aos atos, não é? Mas, de facto, poder notar que o Senhor Jeová ouviu os gritos de aflição é extremamente consolador, termos essa certeza. Agora vamos falar um pouco sobre Jesus. Vamos ler o 4. Tal como Jeová, Jesus ama a justiça e odeia a injustiça. Uma vez, ele viu um homem com uma mão atrofiada, sentiu pena dele e curou-o. Mas alguns líderes religiosos ficaram furiosos. Eles acusaram Jesus de violar a lei do sábado. Na verdade, eles estavam mais preocupados com as suas próprias regras do que com aquele homem doente. Como é que Jesus se sentiu quando viu isso? Ele ficou profundamente triste com a insensibilidade do coração deles. No parágrafo 4 tem a seguinte pergunta: o que é que Jesus acha das injustiças? Irmã Helena, arriscada aqui à frente, por favor. Jesus não gosta de injustiças, tal como o seu pai. E no tempo que Jesus esteve aqui na Terra, os líderes religiosos estavam mais preocupados com as suas regras do que com a justiça. E isso entristeceu muito Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. E há aqui um relato que fala sobre isso. E pode projetar a imagem, irmão, por favor. Como é que notamos através desta imagem o que é que Jesus acha das injustiças? Irmão Mário Coxilha. Que a imagem mostra que na sinagoga Jesus viu um homem
com a mão atrofiada, não é? Portanto, e ele sentiu pena da condição do homem e, ao mesmo tempo, ficou triste e indignado com a insensibilidade do coração dos líderes religiosos que estavam ali à volta, não é? Então ele decidiu agir para corrigir aquela deficiência. Jesus não ficou passivo perante a injustiça que era a lei do sábado. Jesus mostrou que a verdadeira adoração envolve agir com compaixão e defender o que é certo, mesmo quando isso traz oposição. Muito bem, obrigado, sem dúvida. Notamos Jesus a falar com aqueles homens e qual é o rosto que notamos? Ele a explicar, irmã Vanessa, o que é que se estava a passar, mesmo assim? Mesmo depois de Jesus explicar a necessidade daquela pessoa, eles não quiseram saber, né? Aqui o parágrafo diz mesmo que eles acusaram Jesus de violar a lei do sábado, algo que eles próprios seguiam. E vemos também o rosto de Jesus, de certa forma, indignado, não é? Aqui explica que ele estava profundamente triste com a insensibilidade do coração deles e conseguimos ver isso na imagem. Mesmo ele depois explicar a necessidade, eles não queriam saber. Isso, sem dúvida. Obrigado, irmão Albérico. E Jesus agiu dessa forma porque, assim como Jeová, ele ama as pessoas e tinha o desejo sincero de ajudar aquelas pessoas. Por isso é que ele ficou profundamente triste com a insensibilidade no coração daqueles homens. Obrigado. Desprezo. Não concorda? Jesus a falar com eles e o rosto e o que notamos da parte daquelas pessoas é simplesmente desprezo. Eles não estavam minimamente interessados no problema que aquela pessoa tinha. Eles estavam mais preocupados com a interpretação técnica da lei e não o espírito que estava por detrás dessa lei. E então desprezavam de facto aquilo que Jesus estava a fazer. Ou seja, Jesus, além de ter ajudado aquela pessoa, ainda se deu ao trabalho de se explicar e para quem quisesse ouvir aquilo que estava por detrás da lei, qual era o espírito. No entanto, a circunstância que nós vemos ali é o desprezo que aqueles homens demonstraram. Claro, pois como os irmãos disseram muito bem, não admira que Jesus tenha agido daquela maneira ou ter encarado a insensibilidade do coração deles daquela forma. Portanto, aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos, o que é que faziam às pessoas? Segundo a legenda da nossa imagem, o que é que eles faziam? Por isso é que Jesus estava tão desgostoso com aquela situação. Irmã Cesaltina. Então os líderes religiosos judaicos maltratavam as pessoas, mas Jesus amava-os e ajudava-os. Isso. Portanto, podemos ver a diferença do que aqueles líderes faziam e como Jesus encarava estas pessoas. Então vamos agora, com base naquilo que temos vindo a considerar, falar um pouco sobre quando ficamos irritados, do que é que nós devemos nos lembrar. Então vamos ver o parágrafo 5. Jeová e Jesus ficam furiosos quando veem injustiças. Por isso, não é errado sentirmos-nos assim às vezes. No entanto, temos de nos lembrar de que não conseguimos acabar com a injustiça. Mesmo que tenhamos bons motivos para nos sentirmos irritados, precisamos de nos controlar. Na realidade, se ficarmos irritados durante muito tempo, podemos ter problemas físicos e emocionais. Então, o que é que podemos fazer? Vamos considerar o exemplo de Jesus. Ora, parágrafo 5 tem a seguinte questão. Quando ficamos irritados, podemos lembrar-nos do quê? Ora, o Hélio, por favor. Devemos lembrar-nos que Jeová e Jesus também ficam furiosos quando veem injustiças. Por isso, sabemos que não é errado nos sentirmos assim às vezes. Mas ao contrário deles, nós não temos o poder para acabar com as injustiças. Então, mesmo que tenhamos um bom motivo, devemos controlar-nos. Isso, muito obrigado. Irmão João. Nós temos que nos lembrar de que não conseguimos acabar com a injustiça. Por isso, quando ficamos indignados por causa das injustiças, não podemos deixar que os nossos sentimentos nos controlem, a fim que não possamos destruir a nossa reputação e o nosso relacionamento com Jeová e Jesus Cristo. Muito obrigado. Irmã Deolinda? Aqui em Salmo 37:8 diz para deixar a ira e abandonar o furor. Então, mesmo que estejamos irritados, temos de nos controlar. Na verdade, temos de nos lembrar que se ficarmos irritados durante muito tempo, podemos ter problemas físicos e emocionais. Obrigado. Vamos ouvir ali a Ruth, por favor.
o último ponto que a irmã acabou de comentar, que se protegermos a nossa saúde emocional e física, que é proteger a nossa saúde emocional e física, porque o autocontrole não é apenas uma virtude espiritual, mas também é um mecanismo de proteção. Obrigado. Irmã Luísa? E Tiago 1,20 dá-nos um ótimo conselho. Diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, mesmo que tenhamos bons motivos para nos irritarmos, precisamos nos controlar. Obrigado. Este aspecto é curioso no sentido, se nós, por um lado, à semelhança de Jesus, queremos amar a justiça e odiar a injustiça, e sabemos o que é que Jesus pensa, então para que se possa produzir algo que esteja relacionado com a justiça, o texto de Tiago 1,20 é extremamente importante, porque a ira não vai produzir isso. Ajuda-nos a entender nesta perspectiva. Irmão José, ainda, por favor. Isto não significa que os cristãos, ou seja, quem for, também não se irrite. Por isso é que está aqui o texto de Efésios 4,26, que diz: fiquem furiosos, mas não pequem. E não devem deixar passar um dia para o outro com essa ira dentro dele. Devemos ser sempre bons perdoadores. Exatamente. Muito obrigado. De facto, quando ficamos irritados, é disto que temos que nos lembrar, não é? Porque vemos muitas coisas com a qual nós podemos não apreciar ou não gostar e até ficar um pouco irritados com isso. Mas, sem dúvida que este artigo de estudo nos está a ajudar muito a encarar as injustiças da melhor maneira e também a saber o que é que havemos de fazer. Vamos continuar a falar um pouco de Jesus nesta perspectiva. E o próximo subtema é como é que Jesus lidou com as injustiças. Vamos ler o 6, por favor. Jesus viu muitas injustiças quando esteve na Terra. Ele viu que os líderes religiosos oprimiam as pessoas comuns. Ele também viu que as autoridades romanas maltratavam o povo. Por isso, muitos judeus queriam ser independentes dos romanos. Alguns, como os zelotes, até estavam dispostos a lutar por isso. Mas Jesus não apoiou nenhum grupo que tentasse trazer mudanças políticas ou sociais. Na verdade, ele fugiu quando soube que as pessoas queriam fazê-lo rei. Que injustiças é que Jesus viu quando esteve na Terra? Irmã Virgínia, por favor. Então Jesus viu como os líderes religiosos eram arrogantes e oprimiam as pessoas comuns. Como mostra aqui o texto em Mateus, eles criavam regras e tradições tão difíceis de seguir que eram como cargas pesadas sobre os ombros do povo, e esses líderes não estavam minimamente interessados em aliviar essa carga. E além disso, Jesus também viu como as autoridades romanas maltratavam o povo, e por isso algumas pessoas estavam dispostas a lutar para serem independentes dos romanos. Isso, obrigado. Irmão Mário, Coxilha. E o próprio Jesus também foi alvo de injustiça, portanto, ele foi vítima de falsas acusações, não é? Portanto, um julgamento que não foi correto e ilegal, e a sua própria execução também foi promovida por líderes corruptos. Obrigado. Pode projetar a imagem, irmão, por favor. Irmã Fátima, Coxilha. E assim como Jesus, nós hoje também vimos muitas injustiças e também sabemos que muitas coisas estão mal e vimos aquilo que as pessoas fazem que vai contra a lei de Deus. Só que assim como Jesus, nós temos que nos opor a essas coisas e não nos manifestarmos, porque também Jesus também não apoiou nenhum grupo que tentasse fazer mudanças políticas ou sociais. Portanto, ele fugiu quando soube que as pessoas o queriam fazer rei. E muitas das vezes as pessoas até podem falar connosco e achar que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de resolver as coisas até são certas e às vezes até tentar, como às vezes já tem acontecido, que nós façamos parte de algum grupo ou que façamos parte de algum... aquilo que tem o nome de... que às vezes há no trabalho para ajudar por causa das normas, por causa das leis... Só que realmente a gente não se deve meter nisso, devemos nos afastar, porque as pessoas às vezes até concordam que nós temos o que é certo e até concordam que realmente o que nós vimos é o correto. Só que nós não estamos aqui, assim como Jesus, para mudar nada nem para fazer justiça. Por isso temos que nos opor. Obrigado. Ou seja, Jesus soube de aspectos, viu muita coisa, vimos a maneira dele reagir e segundo aquela imagem o que é que ele fez? É simples, não é? O que é que ele fez? Irmã Fernanda.
Na verdade, ele fugiu quando soube que as pessoas queriam fazer dele um rei. Isso, Então, obrigado. E ficaram para lá, e veio-se embora. Não é? Portanto, que lição é que isto nos dá? Que lição é que nos dá este exemplo de Jesus? Irmão Luís. É que, apesar de nós vermos e assistirmos também a essas injustiças, não nos vamos envolver em qualquer movimento que possa tentar acabar com essas injustiças. Exatamente. Portanto, o exemplo de Jesus é muito claro e aquela imagem, sem dúvida, que é muito clara neste mesmo sentido, não é? Portanto, continuando, vamos ler agora o parágrafo 7 e 8, por favor. Quando esteve na Terra, Jesus não se envolveu na política para tentar acabar com a injustiça. Porquê? Porque ele sabia que os humanos não têm nem o direito nem a capacidade de se governarem a si próprios. Eles também não conseguem acabar com a origem da injustiça, Satanás e a imperfeição. Satanás, o governante deste mundo, é uma criatura espiritual cruel. Ele usa o seu poder para promover a injustiça. Além disso, como somos imperfeitos, não conseguimos ser sempre justos, mesmo que tenhamos boas intenções. Jesus sabia que só o reino de Deus é que vai acabar completamente com as causas da injustiça. Por isso, ele usava o seu tempo e energias para pregar e declarar as boas novas do reino de Deus. Ele garantiu aos que têm fome e sede de justiça que a maldade e o sofrimento iam acabar. No entanto, nenhum governo humano é capaz de fazer isso. A única solução é o reino de Deus que não faz parte deste mundo. Vamos, por favor, ler João, capítulo 18, versículo 36. Já vamos te convidar alguém para ler para nós. Ora, João, aliás, 18, 36. Irmão Josias. Jesus respondeu: O meu reino não faz parte deste mundo. Se o meu reino fizesse parte deste mundo, os meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é desta fonte. Muito obrigado. Então, pergunta do 7 e do 8. Porquê é que Jesus não tentou acabar com a injustiça quando esteve na Terra? Irmã Alda, por favor. Quando esteve na Terra, Jesus não se envolveu na política para tentar acabar com a injustiça. Por quê? Porque ele sabia que os humanos não têm o direito nem a capacidade de governarem a si próprios. Muito obrigado, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Mas aspectos curiosos que estes dois parágrafos trazem à atenção, irmão Rodrigo. Um outro aspecto é que Jesus também sabia que os humanos não iam conseguir acabar nem com Satanás, nem com a imperfeição. Por exemplo, irmão Albérico. E uma forma em que Jesus mostrou que entendia isso e que esta era a prioridade dele, foi o facto de ele ter usado o seu tempo e energias para pregar as boas novas, em vez de se envolver em assuntos políticos. Ele concentrou-se em ajudar os outros a entender que a solução é o reino de Deus. Sem dúvida. Como é que João 18:36 ajuda nesse aspecto? Foi o texto que lemos, não é? O que é que Jesus disse? Irmã Lourdes. Ele, naquela altura, estavam a tentar fazê-lo rei, não é? Conforme já comentamos, mas ele afastou-se porque ele sabia que ainda não era o seu momento. E neste versículo da Bíblia ele diz mesmo que o seu reino não fazia parte deste mundo. Por isso é que ele se afastou, porque ele acreditava sim que o reino de Deus era a solução, mas não era o momento ainda. Exatamente, obrigado. Irmão Misael. E apanhando aqui a explicação que Jesus dá a Pilatos de que o seu reino não faz parte do mundo, é interessante Jesus ter-se apegado a isto na questão das injustiças, porque há duas coisas que só o reino de Deus vai conseguir resolver. Neste caso, Satanás, que é o governante do mundo e é a fonte de todo o mal que existe neste mundo, de acordo com Efésios, e a imperfeição humana. Portanto, são duas coisas que, por mais que os governos humanos tentassem, nunca conseguiriam acabar com isso.
Portanto, Jesus apegou-se, de facto, ao reino de Deus, sabendo que era a única solução para a humanidade, porque é o único governo capaz de resolver a raiz das injustiças que existe no mundo. Isso, obrigado. Não é por isso é que Eclesiastes 7:20 menciona, mesmo que a gente tenhamos boas intenções, o que é que continuamos a ser? Não é? Irmã Algenura. Mesmo que tenhamos boas intenções, não conseguimos ser sempre justos. Isto, porque Eclesiastes 7:20, não é? O que é que diz? Irmã Inês. Esse texto diz que não há nenhum homem justo na terra que faça sempre o que é bom e que nunca peque. Portanto, seria impossível a algum humano imperfeito, por melhores intenções que tivesse, ser sempre justo. Isso, obrigado. Portanto, vemos aqui a explicação, não é? Interessante. Além disso, apesar de todos os argumentos que os irmãos já mencionaram, então, apesar disso, existe uma solução que já foi também dita e foi comentada. E a nota de estudo ajuda-nos a entender uma garantia que Jesus deu. Por exemplo, notou o que é que a nota de estudo, que garantia é que dá no que diz respeito a quem vê as injustiças? Irmã Júlia, por favor. Em Lucas 18, 7 e 8, Jesus garantiu que é na altura certa que Jeová vai acabar e trazer justiça. Isso, esse é um dos aspectos, obrigado. E ainda o que é que Jesus também garantiu? E a nota de estudo ajuda a entender esse aspecto, não é? É importante reforçarmos este conceito. Irmão Luís. Portanto, lá em Mateus 5:6 fala sobre os que têm sede de justiça e diz claramente que os que têm sede de justiça verão as suas necessidades saciadas. Portanto, acabará por haver justiça. Exatamente. É uma garantia. Portanto, serve de consolo, apesar de vermos tantas coisas que até nos fazem muita confusão, estas injustiças que este mundo promove, dominado pelo próprio Satanás, vemos aqui a garantia que neste caso Jesus nos dá. E isto serve de facto de grande consolo. É como foi dito, não é? É um aspecto que nós gostaríamos de sublinhar. Nenhum governo humano vai ser capaz de fazer isso. Mas aquele que Jesus mencionou, aí sim, esse reino, esse governo, vai conseguir trazer essa mesma solução. O próximo subtema é muito interessante. Imite Jesus quando lidar com injustiças. Agora vamos a ver alguns aspectos práticos em que estamos nós próprios envolvidos. Vamos ler o 9, por favor. Nós vivemos nos últimos dias deste mundo. Por isso, vemos muito mais injustiças do que Jesus viu quando esteve na Terra. Mesmo assim, as causas da injustiça continuam a ser as mesmas: Satanás e as pessoas imperfeitas que o imitam. Assim como Jesus, nós sabemos que a única solução é o reino de Deus. Nós apoiamos totalmente esse reino. Por isso, não nos envolvemos em protestos ou manifestações para tentar acabar com a injustiça. Veja o exemplo de uma irmã chamada Stacy. Antes de aprender a verdade, ela costumava participar em protestos. Mas ela começou a ter dúvidas, porque não sabia se o que estava a fazer ia resolver alguma coisa. Ela disse: durante as manifestações, eu ficava a pensar se estava do lado certo. Mas agora, eu apoio o reino de Deus e tenho a certeza de que escolhi o lado certo. Sei que Jeová vai lutar por cada pessoa que é vítima de injustiça e eu nunca conseguiria fazer isso. Pergunta do 9. Por que é que você acredita que a única solução para a injustiça é o reino de Deus? Irmão Eurico, por favor. Porque, de facto, nós estamos a viver os últimos dias, mas também vimos que as injustiças são cada vez mais, e até mais do que no tempo de Jesus. Por isso, assim como Jesus, também eu acredito, e os irmãos acreditam, que a única solução é, de facto, o reino de Deus. Por isso, não apoiamos esses protestos, as injustiças que hoje os homens praticam, porque sabemos que eles não vão solucionar, independentemente de muitas promessas que fazem, que vão acabar. Mas não vão, por isso é o reino de Deus que vai acabar e é nele que tenho toda a esperança. Isso, obrigado. Irmão Josias. Eu acredito nisso porque Jeová e o Rei do Reino de Deus, Jesus, são justos. O que quer dizer que todas as suas ações são movidas pelos seus altos padrões de justiça. Por outro lado, Jeová e Jesus não têm só
o desejo de acabar com as injustiças, mas também tem o poder e a capacidade para acabar com todo tipo de injustiças. Isso, muito obrigado. Irmão Adelino. E as causas das injustiças ainda são as mesmas. Ainda temos Satanás e temos as pessoas imperfeitas. Enquanto isso permanecer, as injustiças vão acontecer. Então, nós sabemos que a única solução é mesmo o Reino de Deus. Isso, obrigado. Isso é de facto uma garantia. Irmã Filomena. E também é uma grande confiança quando o Salmo 72, 1 a 4, nos garante que o Senhor Jeová é o único que vai defender a causa do seu povo com retidão e vai defender os humildes com justiça. Isso. E é o que nós de facto desejamos, não é? Que isso aconteça. Temos aqui uma experiência interessante da irmã chamada Stacy. Os irmãos gostariam de mencionar o que é que nós aprendemos desta experiência. Irmã Joaquina Santos, por favor. Portanto, esta irmã, antes de aprender a verdade, ela costumava participar nos protestos dos trabalhadores, como hoje se vê cada vez mais, mas ela via que tinha que resolver as coisas de outra maneira. Ela disse que durante as manifestações ela ficava a pensar se estava do lado certo, mas agora apoia o reino de Deus e tem a certeza de que escolheu o lado certo. Isso, obrigado. Portanto, surgiram algumas dúvidas, no entanto, deu os passos necessários, não é? E percebeu que, de facto, aquilo não estava a resolver absolutamente nada. Muito pelo contrário, não é? Muito pelo contrário. Então, esta experiência, de facto, é muito interessante neste sentido, porque a pessoa ainda teve a iniciativa de poder perceber isso e deu os passos necessários, que é, de facto, o objetivo. Ajuda-nos a entender como lidar e olhar para as injustiças que hoje, infelizmente, continuam a ocorrer. Vamos continuar, vamos ler o parágrafo 10, por favor. Algumas pessoas juntam-se a grupos que tentam lutar contra a injustiça. Mas muitas vezes esses grupos promovem uma atitude de independência e revolta. Alguns dos seus membros acabam por desobedecer às leis e ferir outros. Isso vai contra o que Jesus ensinou. Um irmão chamado Jeffrey diz: até os protestos que parecem pacíficos podem acabar em violência numa questão de segundos. As pessoas podem ficar tão revoltadas que começam a destruir e a roubar tudo o que vem à frente. Elas até são capazes de se magoarem umas às outras. Por outro lado, Jesus ensinou-nos a tratar todos com amor, mesmo quando não concordam connosco ou nos perseguem. Como cristãos, nós fazemos o nosso melhor para imitar Jesus. Ora, vamos, por favor, pedir ao nosso irmão Misael para ler Mateus, capítulo 5, o 43 ao 48, por favor. Ouviram o que se disse: ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. No entanto, digo-vos, continuem a amar os vossos inimigos e a orar pelos que vos perseguem, para que vocês mostrem ser filhos do vosso Pai que está nos céus, visto que Ele faz o seu sol levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Pois se vocês amarem os que vos amam, que recompensa terão? Não fazem a mesma coisa aos cobradores de impostos? E se cumprimentarem somente os vossos irmãos, o que fazem de extraordinário? Não fazem a mesma coisa às pessoas das nações? Portanto, sejam perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Muito obrigado. Então, de acordo com Mateus 5, 43 a 48, por que é que não apoiamos grupos que tentam acabar com a injustiça? Por que é que não fazemos isso? Irmã Vanessa. O próprio Jesus incentiva-nos em Mateus 5:44 que nós devemos continuar a amar os nossos inimigos e a orar pelos que nos perseguem. Nesse caso, ao contrário daquilo que as pessoas fazem no mundo, né, que diz em Mateus 5:43 que nós devemos amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo, nós devemos fazer o contrário, amar o próximo e também amar o nosso inimigo e orar por ele. E não é aquilo que se faz nos protestos, né? Nos protestos às vezes acaba em conflitos, acaba por magoar-se pessoas inocentes e não estaríamos a mostrar aquilo que Jesus nos incentivou a fazer, que é mostrar amor. Isso. Seria precisamente o oposto, não é? Seria precisamente o oposto. Temos aqui uma experiência interessante também nesse aspecto. Os irmãos gostariam de comentar? O irmão Jeffrey, que é que ele também acabou por perceber. Irmã Débora.
Sim, esse irmão acabou por perceber que até protestos que inicialmente parecem pacíficos rapidamente podem virar em violência, numa questão de segundos. Ele até diz que muitas pessoas, por estarem tão revoltadas, começam a destruir, roubar e até são capazes de se magoar umas às outras. Portanto, participar em protestos para os cristãos inclui violar princípios bíblicos. Por isso é que nós não participamos em protestos. Isso, obrigado. Portanto, a nós não nos estranha realmente o que está neste parágrafo, porque com certeza, infelizmente, já tivemos a experiência de ver nas notícias coisas deste tipo a acontecer. Portanto, temos bem vivo na nossa mente, porque infelizmente estão a acontecer muito e cada vez em maior número. E nós sabemos bem porquê. Aliás, a Sentinela ajuda-nos a entender isso. Pedi ao irmão que projetasse a imagem, por favor. E se nós quiséssemos fazer um paralelo entre aquilo que Jesus ensinou e mencionou em Mateus 5, 43 a 48, e sobre aquela imagem, o que é que nós poderíamos comentar? Que é uma imagem também muito interessante. Por exemplo, irmão Eurico. Vemos aqui, provavelmente, uma irmã que está a afastar-se exatamente de protestos. Ela não quer compartilhar exatamente do que se está a passar. Até pode ser colegas de trabalho, não é? Foi preciso coragem para que ela mantivesse essa neutralidade de não se envolver nesses protestos. Isso, obrigado. Muito obrigado. Irmão Luís? É interessante nós notarmos que a legenda da gravura fala sobre assuntos políticos e sociais. Às vezes podíamos pensar que, como cristãos, podemos ficar neutros em questões políticas, mas podíamos tomar este ou aquele lado de uma questão social porque percebemos que é injusto e que nós nos deveríamos manifestar. Mas o parágrafo mostra exatamente que nós devemos de continuar a amar o próximo, mesmo que seja o nosso inimigo. Portanto, nesse sentido, não vamos ter qualquer tipo de lado nas questões sociais que surgem também neste mundo. Exatamente, muito obrigado. E também elas podem fazer muita confusão, mas este é o critério certo, não é? E a opinião que nós devemos ter, à semelhança daquilo que Jesus explicou. Portanto, é preciso cuidado, não é? Além disso, naquela imagem, notamos o semblante ou o rosto daquela irmã, de que forma? Não é? De que forma? Está lá a acontecer toda aquela problemática ali por trás, com certeza muitas pessoas a manifestarem-se, mas ela está-se a afastar de que forma? Irmã Felisberta? Serena e calma. Isso, tranquila, ela sabe, tem consciência do que é que realmente é importante e a conduta que deve ter. O mesmo acontece connosco, não é? Quando encaramos as injustiças e vemos coisas que não nos apeteceria ver. No entanto, em imitação de Jesus, reagimos então desta maneira. Muito bem, vamos continuar, vamos ler o parágrafo 11, por favor. Nós sabemos que o reino de Deus vai acabar para sempre com a injustiça. Mesmo assim, pode ser difícil imitar Jesus quando somos maltratados. Veja o exemplo de Jânia, que sofreu discriminação. Ela conta: eu fiquei furiosa, senti-me muito magoada e queria justiça. Por isso, pensei em apoiar um grupo que lutava contra o racismo e a discriminação. Eu achava que me ia sentir melhor. Mas, com o tempo, Jânia percebeu que precisava de fazer mudanças. Ela diz: em vez de confiar em Jeová, eu estava a confiar em humanos. Decidi afastar-me das pessoas que me estavam a influenciar. É verdade que podemos ficar irritados quando vemos ou sofremos injustiças, mas temos de ter cuidado para permanecermos neutros. Parágrafo 11 tem a seguinte pergunta: porquê que às vezes pode ser difícil imitar Jesus? Irmão Damásio. Porque às vezes nós podemos ser maltratados e nesta circunstância manter a serenidade é um pouquinho difícil e podemos agir por impulsos. Então, nestas circunstâncias, será muito difícil imitar Jesus. Sem dúvida. E mais uma vez vai trazer aqui a atenção uma experiência de algo que até hoje em dia se está a falar muito. Por exemplo, os irmãos gostariam de comentar esta experiência muito interessante que encontramos aqui, da nossa irmã Jania. Irmã Cássia. A irmã Jania conta que ela sofreu
discriminação ou racismo, ela ficou muito furiosa e por isso ela decidiu então apoiar um grupo que lutava exatamente contra o racismo e a discriminação. Mas ela achava que isso ia lhe fazer sentir-se melhor, mas afinal de contas não fez sentir-se melhor e percebeu que estava a se deixar influenciar por pessoas que diziam que iam combater isto. Obrigado. Ou seja, a sua confiança numa fase inicial estava onde? Numa fase inicial, a confiança desta irmã estava onde? Desta pessoa? Irmã Algenura. Ela, em vez de confiar em Jeová, confiava nos humanos. Exatamente. Portanto, era precisamente o oposto. Irmã Débora. Sim, também quando somos maltratados, injustiçados, podemos lembrar o que Jesus disse em João 15, 19. Portanto, se nós pertencêssemos ao mundo, o mundo iria nos amar, mas como nós não fazemos parte do mundo, ele odeia-nos, por isso também é normal nós passarmos por discriminações, como essa irmã passou, outras dificuldades, porque nós não fazemos parte do mundo. E também lembrar-nos disso também nos ajuda. Claro que podemos ficar irritados, como diz o parágrafo, quando sofremos ou vemos, mas ajuda-nos também a lembrar porque é que realmente passamos por isso, porque não fazemos parte do mundo. Exatamente, obrigado. E isso tem que ser feito de uma forma regular, não é? Irmã Filomena. E o texto também diz, por não fazermos parte do mundo, o mundo que nos odeia, mas o Senhor Jeová diz, eu vos escolhi. Exatamente, sem dúvida. Portanto, estes são de facto argumentos que nos ajudam a entender porque é que às vezes pode ser um pouco difícil imitar Jesus, não é? No entanto, os irmãos falaram na perspectiva certa do que é como nós devemos encarar este assunto. Parágrafo 12, por favor. Como é que podemos permanecer calmos quando vemos injustiças? Nós precisamos ter cuidado com aquilo que lemos, ouvimos e vemos. Nas redes sociais, muitas publicações procuram chocar as pessoas e levá-las a revoltar-se contra o governo. Às vezes, os jornalistas transmitem a sua opinião em vez de apresentarem as informações de forma imparcial. Mesmo que uma notícia seja verdadeira, ficar a pensar no problema não nos vai ajudar. Afinal, será que isso vai resolver alguma coisa? Se perdemos muito tempo a ver essas notícias, podemos acabar por nos sentir frustrados e desanimados. Pior ainda, podemos esquecer-nos da única solução para todas as injustiças, o Reino de Deus. Pergunta do parágrafo 12, porque é que precisamos de ter cuidado com aquilo que lemos, ouvimos e vemos? Irmã Carla. Porque se perdermos muito tempo com aquilo que vemos, lemos ou ouvimos, vamos acabar por ficar desanimados e frustrados também porque não conseguimos resolver essas coisas. E pior ainda é que nos podemos esquecer de que realmente a única solução para todas as injustiças é o Reino de Deus. Exatamente. Obrigado. Obrigado, não é? E precisamos de força, como é óbvio. Portanto, tendo em conta que não devemos ficar desanimados, como diz neste caso o texto de Provérbios 24:10, então se isso acontecer, a nossa força será escassa. E nós, de facto, não queremos que isso aconteça. De certa maneira, como é que este sistema promove estas questões? Os irmãos repararam, temos aí um ou outro pormenor no parágrafo, que serve também um pouco de alerta para nós. Irmã Virgínia. Sim, o parágrafo mostra que, por vezes, algumas pessoas publicam coisas nas redes sociais simplesmente com o objetivo de chocar outros e até instigá-los contra o governo. Também os jornalistas nem sempre apresentam as informações de forma imparcial e dão a sua opinião, o que também pode acabar por influenciar outras pessoas. E mesmo quando uma notícia é verdadeira, também não nos convém perdermos tempo com isso, porque lá está, vamos ficar desanimados, porque simplesmente não vamos poder fazer nada e isso é frustrante. Claro, obrigado. Portanto, nesse sentido, notamos a importância de estarmos convictos e a olhar atentamente para a solução do problema. Quem é que vai ter e quem tem, aliás, a capacidade de o resolver? Porque é como diz a parte final do nosso parágrafo, é uma frase muito interessante, não é? O que é que pode acontecer? Se não tivermos este cuidado, o que é que pode acontecer? E nós não queremos jamais que isso aconteça. Irmã Silvéria. Então, podemos nos esquecer de que a única solução para todas as injustiças é somente o Reino de Deus. Muito obrigado, sem dúvida. Parágrafo 13, por favor.
Se lermos e meditarmos na Bíblia todos os dias, vai ser mais fácil lidarmos com as injustiças. Por exemplo, uma irmã chamada Alia ficava muito triste quando via as pessoas à sua volta a serem maltratadas. Ainda por cima, parecia que os responsáveis não eram castigados. Ela diz: eu tive de parar um pouco e pensar. Acredito mesmo que Jeová vai resolver estes problemas? Depois, li Jó 34, 22 a 29. Estes versículos lembraram-me de que Jeová vê tudo. Ninguém é mais justo do que Ele, e só Ele é que pode resolver todos os problemas. Mas será que existe alguma coisa que possamos fazer agora, enquanto esperamos que o Reino de Deus resolva as coisas? Pergunta do 13. Como é que ler e meditar na Bíblia todos os dias nos ajuda a lidar com as injustiças? Como é que faz isso? Irmão Albérico. A leitura da Bíblia ajuda-nos a ter bem em mente que o Senhor Jeová vê as injustiças assim como nós vemos, e nós não somos mais justos do que Ele. Né? Ninguém é mais justo do que o Senhor Jeová, e Ele pode resolver todos os problemas, assim como foi o caso da nossa irmã. Exatamente. E o que é que aconteceu com ela? Notou? O que a ajudou? Qual foi o benefício? Não é? Interessante, irmão Misael. Portanto, a irmã Lia diz que ficava muito triste ao ver injustiças, principalmente quando pensava nas pessoas, não só que eram injustiçadas, mas nas responsáveis que também não eram castigadas. E ao ler aqui Jó 34, 22 a 29, ela lembrou-se de que Jeová vê tudo. E embora nós vejamos algumas injustiças, Jeová não há nada que Ele não consiga ver. Portanto, Ele tem ainda mais percepção do que nós. E só Jeová poderá resolver todos os problemas. Portanto, ler a Bíblia ajudou a ter um ponto de vista correto e equilibrado das injustiças que há à sua volta. Sem dúvida. Portanto, este exemplo é muito interessante. Irmão Mário, ainda, por favor. E esta irmã também, quando leu Jó 34, 22 a 29, também conseguiu aqui perceber 4 verdades fundamentais sobre Jeová que fortalecem quem sofre injustiça. Portanto, ao ler aqui Jó, ela reparou que Jeová nos lembra que a injustiça não passa despercebida a Deus, que Jeová nos dá a convicção de que age no momento certo, e também que Jeová ouve o clamor dos injustiçados e que os humanos têm limitações que só o reino de Deus vai resolver totalmente. Isso, obrigado. Irmã Débora ainda, por favor. Sim, ainda para acrescentar que quando nós lemos e meditamos na Bíblia todos os dias, não é? Vemos também como é que Jeová lidou com injustiças no passado. E se Ele no passado lidou com as injustiças, Ele também promete na sua palavra como é que Ele vai lidar com as injustiças hoje em dia. Então nós lembrarmos a nossa mente como é que Jeová fez no passado e o que Ele promete fazer no futuro, vai nos ajudar melhor a lidar com aquilo que nós passamos e que vemos hoje ao redor do mundo. Isso, e bem que precisamos, não é? E bem que precisamos dessa ajuda, é fundamental. Continuando, próximo subtema, o que podemos fazer agora? Interessante este subtema que vamos considerar juntos. Vamos ler o 14. É verdade que não podemos controlar o que as outras pessoas fazem, mas podemos controlar o que nós fazemos. Como vimos, nós esforçamos-nos para imitar Jesus. Por isso, mostramos amor e respeitamos todos, até aqueles que nos tratam mal. Jeová fica feliz quando somos justos e bondosos com todos. Ora, vamos por favor ler Colossenses 3, versículo 10 e o versículo 11. Alguém quer ler para nós, por favor? Ora, alguém da família Luís, em videoconferência, por favor. E revistam-se da nova personalidade, a qual, por meio do conhecimento exato, é renovada segundo a imagem daquele que a criou. Nessa condição, não há nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem estrangeiro, cita escravo, nem homem livre, mas Cristo é todas as coisas e está em todos. Muito obrigado, irmã Gracieta. O que é que podemos fazer agora? Pergunta do 14, irmã Lourdes. É verdade que não podemos controlar outras pessoas, o que as outras pessoas fazem, mas podemos controlar o que fazemos. Como diz Colossenses 3:10, e vestimos nova personalidade. Isso, muito obrigado. Irmão João.
visto que todos nós somos imperfeitos, por isso precisamos não perder a nossa personalidade piedosa. É por isso que temos de ser imparciais para com todos, porque sabemos que Jeová fica feliz quando somos justos e bondosos para com todos. Claro, claro. Obrigado. Portanto, esta questão da nova personalidade é importante, porque ela é formada pelas excelentes qualidades do Senhor Jeová. É um aspecto a ter em conta. Portanto, essa formação desta nova personalidade tem a ver com isso. E a forma do verbo com que Paulo aqui fala de algo que é contínuo, é um processo. Portanto, não é algo que vem logo de imediato ou que nem requer esforço sequer da nossa parte. Muito pelo contrário, é um processo contínuo. Portanto, esta questão da nova personalidade e a forma como ela é realçada perante a maneira como olhamos para as injustiças é extremamente importante. Então, isto é de facto o que podemos fazer agora. Vamos continuar a falar um pouco mais sobre este aspecto, lendo o 15, por favor. A melhor forma de ajudarmos as pessoas é falarmos das verdades da Bíblia. Porquê? Porque o conhecimento de Jeová pode transformar a vida de uma pessoa. Ela pode deixar de ser agressiva e violenta e passar a ser bondosa e pacífica. Veja a experiência de um homem chamado Gemal. Antes de aprender a verdade, ele achava que o governo do seu país era injusto. Por isso, juntou-se a um grupo rebelde. Ele disse: é impossível obrigar uma pessoa a mudar. Só a Bíblia é que pode mudar a vida das pessoas. Foi isso que aconteceu comigo. O que Gemal aprendeu motivou-o a deixar de lutar. Pense nisto. Quanto mais pessoas aplicarem o que a Bíblia diz, menos injustiça existirá. Parágrafo 15. Que efeito é que a Bíblia pode ter nas pessoas? Irmão Euclides, por favor. Sim, a palavra de Deus, a Bíblia, tem um efeito de transformar a vida de uma pessoa. Ela pode deixar de ser agressiva ou violenta e a passar a ser bondosa e pacífica. E o parágrafo dá o exemplo desse irmão Gemal, né? Que achava que o governo, achava que o governo do país dele era injusto, então decidiu se juntar a um grupo rebelde, né? Para ver se deixassem cair o governo, mas ele viu que não adiantasse, né? Então, neste caso, ele, por estudar a Bíblia, viu que os padrões da Bíblia lhe ajudaram a encarar a injustiça de uma outra maneira. E, sem dúvida. É uma experiência também muito interessante, não é? Muito interessante. Só a Bíblia que o pode fazer. Irmão Albérico. O irmão disse aqui algo interessante. Ele disse que é impossível obrigar uma pessoa a mudar, mas a palavra de Jeová tem esse poder e toca naquela questão da nova personalidade, né? À medida que adquirimos o conhecimento exato da palavra de Jeová, só assim é que nós conseguimos tornar-nos pessoas bondosas e pacíficas, e o povo de Jeová é um exemplo disso. E é interessante que Isaías também fala sobre isso, quando ele, nesta profecia, dá a entender que o lobo residirá com o cordeiro, né? Isto é uma prova daquilo que acontece dentro das congregações. Isso. Agora é interessante, não é, irmãos? Tendo em conta este aspecto, há aqui uma frase, a última frase deste parágrafo é uma coisa maravilhosa. Os irmãos já tinham pensado nesta perspectiva. Irmão Hugo Martins. Portanto, quanto mais as pessoas aplicam o que a Bíblia diz, menos injustiças haverá. Isso. Que interessante, não é? Esta frase. Mas é uma grande verdade, não é? Mas é uma grande verdade. E isto requer da nossa parte o quê? Continuarmos nós próprios a fazer isso, a ter o conceito correto sobre como olhamos para as injustiças e ainda nos esforçarmos mais a falar a outros de que de facto existe uma solução. É o grande objetivo, não é? Muito bem. Vamos ler o 16, por favor. Assim como Jesus, nós queremos muito que as pessoas saibam que só o reino de Deus é que pode acabar com a injustiça. Esta esperança pode consolar quem está a sofrer. Stacy, que já foi mencionada, explica: aprender a verdade ajudou-me a lidar com as injustiças que vejo à minha volta. Agora consigo manter a calma mesmo quando sou maltratada. Jeová tem-me consolado por meio da Bíblia. Nós queremos partilhar com outros as promessas consoladoras da Bíblia, mas para isso temos de estar bem preparados. Como é que podemos fazer isso? Precisamos de acreditar mesmo no que a Bíblia diz sobre a injustiça. Assim, vai ser mais fácil falarmos sobre este assunto com os nossos colegas de trabalho ou de escola. Por que é que você quer falar com outros sobre a esperança do reino? Irmã Tomásia.
porque queremos muito que as pessoas saibam que só o reino de Deus é que pode acabar com a injustiça e essa esperança pode consolar quem está a sofrer. E nós queremos partilhar com outros as promessas consoladoras da Bíblia e para isso precisamos de acreditar também que mesmo que o que a Bíblia diz sobre a injustiça, e assim é mais fácil falarmos com elas sobre esses assuntos com colegas de trabalho ou de escola ou qualquer pessoa que encontremos. Exatamente. Daí a importância da nossa brochura Ama as Pessoas e Verdades que gostamos muito de ensinar. Temos aí 4 pontos que são uma realidade. Irmão Misael. Pois, de facto, o parágrafo fala aqui de que nós precisamos de acreditar no que a Bíblia diz sobre a injustiça e também estar bem preparados. Portanto, este apêndice A e estes pontos do 24 ao 27, estes 4 que estão debaixo do tópico sofrimento, ajuda-nos a estar bem preparados para explicarmos às pessoas porque é que existem tantas injustiças. Portanto, quando nos preparamos bem com os textos que aqui estão, estaremos mais preparados para ajudar as pessoas também a terem uma esperança. Isso, obrigado. É esse o objetivo que nós queremos fazer. Temos que continuar, vamos ler o parágrafo 17, por favor, e o último. Sabemos que vamos continuar a enfrentar injustiças enquanto Satanás for o governante deste mundo. Mas até ele ser expulso, nós temos a ajuda de Jeová e uma esperança para o futuro. Na Bíblia, Jeová explica porque é que existem tantas injustiças. Ele também nos diz como se sente quando nos vê sofrer. Jeová e Jesus ensinam-nos a lidar com as injustiças. Em breve, o reino de Deus vai acabar com toda a maldade e as pessoas nunca mais vão sofrer. Nessa altura, a terra ficará cheia de justiça e retidão. Até isso acontecer, vamos continuar a dar o nosso melhor na pregação das boas novas do reino. Pergunta do 17. Como é que Jeová nos ajuda a lidar com as injustiças que vemos hoje? Como? Irmã Virgínia. Então, por meio da Bíblia, Jeová não só nos ajuda a entender o motivo de existir tantas injustiças, como também nos consola por nos dizer como se sente quando nos vê sofrer. E, além disso, Jeová também nos dá uma esperança para o futuro e promete que, por meio do seu reino, vai acabar com toda a maldade e as pessoas nunca mais vão sofrer porque a terra ficará cheia de justiça e retidão. Exatamente. Muito obrigado. Sem dúvida. Então, é a forma como, de facto, o Senhor Jeová nos ajuda a lidar com as injustiças que vemos hoje. Recapitulando aqui 3 aspectos interessantes, como é que responderia? Porquê é que não gostamos de ver injustiças? Porquê é que não gostamos de ver injustiças? Irmão Misael. Portanto, um dos aspectos que nós consideramos é que Jeová ama a justiça e a retidão. Portanto, Jeová odeia ver injustiças e como nós fomos criados à sua imagem, nós também temos esse mesmo ódio e aversão também à injustiça e é por isso que nós não gostamos de ver injustiças. Exatamente. Porquê é que não apoiamos as pessoas que tentam lutar contra a injustiça? Porquê é que não fazemos isso? Vamos ouvir a Ruth, por favor. Porque a injustiça vem de causas que os humanos não conseguem eliminar, que é Satanás e a imperfeição humana. Só o reino tem a autoridade e o poder para eliminá-las e então trazer a justiça verdadeira. Isso, obrigado. E vimos também, ao participar, ao apoiar, às vezes as consequências nefastas que por vezes acontecem nos dias de hoje, não é? O comportamento das pessoas que fica completamente alterado, não é? Algo que não se coaduna nada com aquilo que, de facto, Jesus e o Senhor Jeová ensina neste aspecto. O que é que podemos fazer para lidar com a injustiça? Irmã Cesaltina. Então, por não podermos controlar as pessoas que fazem injustiça, podemos controlar-nos a nós, imitando Jesus, mostrando amor, respeitando a todos, não retribuindo a ninguém o mal com o mal. Fazendo isso, deixamos Jeová feliz por sermos justos e bondosos com todos. Isso, muito obrigado. Sem dúvida, irmãos, que este artigo de estudo ajudou-nos a entender a forma como nós olhamos para as injustiças. Vemos o que é que está a acontecer, por vezes até nós próprios podemos ser alvo das mesmas, mas a maneira como as encaramos, como o Senhor Jeová as encara e como Jesus também encara, ajuda-nos a sermos pessoas que, na realidade, vemos e olhamos para as injustiças no lugar que elas devidamente têm
e damos o valor e o crédito que elas realmente têm. E nada disso vai fazer com que o nosso comportamento se possa alterar em relação àquilo que vemos. E na realidade, o amor, como os irmãos destacaram muito bem, não só pelas pessoas, pelo próprio Criador e pelo exemplo de Jesus, ajuda-nos a entender isso. Muito obrigado pela vossa excelente participação, irmãos, e a preparação que fizeram para este estudo. Muito obrigado também, irmão Misael, pela leitura que fez para nós. Os irmãos estiveram também no som, como indicadores. Muito obrigado pelo vosso esforço. Vamos terminar com o Cântico 158, com o tema Não te atrasarás, baseado em Abacuque 2:3. E para finalizar com a oração, está convidado o nosso irmão Albérico Nascimento.